alô, boa noite. Vão ficando à vontade aí, vão pegando seus cafés, seus chás, que hoje a gente vai ter leitura de Natal. Vou deixar a musiquinha aqui pra gente, vou deixar o fogo aqui, né? Um somzinho de lareira, tá? Porque não tá calor o suficiente, né? Vamos botar mais. Então vambora, hein? O Carbúnculo Azul. Na segunda manhã depois do Natal, fui visitar meu amigo Sherlock Holmes com a intenção de desejar-lhe boas festas, como era de meu costume. Encontrei-o reclinado no sofá, metido no roupão roxo, um suporte de cachimbos ao alcance da mão à direita e uma pilha de jornais da manhã, amassados e evidentemente recém-lidos, perto da mão esquerda. Ao lado do sofá havia uma cadeira de madeira e pendurado num canto de um dorso um chapéu de feltro duro, muito sórdido e indecoroso, surrado e com rasgões em vários lugares. Uma lupa e uma tenaz no assento da cadeira sugeriam que o chapéu fora suspenso dessa maneira para ser submetido ao exame. É engraçado que com essa descrição já dá para imaginar claramente até o Sherlock da série, né? Sendo exótico. Você está ocupado, disse eu. Talvez o esteja interrompendo. Em absoluto. Estou feliz por ter um amigo com quem discutir minhas conclusões. O assunto é dos mais triviais. Apontou para o chapéu velho. Mas certos pontos ligados a ele não são de todo desprovidos de interesse e podem até ser instrutivos. Sentei-me em sua poltrona e aqueci as mãos diante do fogo crepitante, pois caíra uma brusca geada e as janelas estavam cobertas de cristais de gelo. Suponho, observei, que, por mais feia que pareça, essa coisa está ligada a alguma história fatal, que é a pista que o guiará na solução de algum mistério e na punição de um crime. Não, nenhum crime, respondeu Sherlock Holmes, rindo. É apenas um desses pequenos incidentes esquisitos que ocorrem quando há 4 milhões de seres humanos, todos se acotovelando no espaço de alguns quilômetros quadrados, em meio às ações e reações de um enxame tão denso de pessoas. Pode-se esperar que toda a combinação possível de eventos aconteça e que surjam muitos probleminhas que podem ser interpretados e estranhos sem serem. Podem ser impressionantes e estranhos sem serem criminosos. Já experimentamos coisas assim. Como na série. Como na série também é meio difícil de acompanhar o pensamento dele, né? Tantas vezes, comentei, lembrando que quem tá narrando a história é o Watson, como sempre, como quase sempre. Então, quando ele fala eu falei e eu fiz, é o Watson, né? Tantas vezes, comentei, que dos últimos 6 casos que acrescentei às minhas anotações, 3 estavam completamente isentos de qualquer tipo de infração legal. Exatamente. Você alude à minha tentativa de recuperar os papéis de Irene Adler. Grande Irene. Ao caso singular de Miss Mary e a aventura do homem da boca torta. Bem, não tenho dúvida de que esta pequena questão recairá na mesma categoria inocente. Conhece Patterson, o estafeta? Conheço. É a ele que este troféu pertence. O chapéu é dele. Não, ele o encontrou, mas sabemos quem é o dono. Peço-lhe que o observe não como um chapéu coco puído, mas como um problema intelectual. Antes, porém, preciso lhe contar como veio parar aqui. Chegou na manhã de Natal, na companhia de um belo e gordo ganso, que neste momento, não tenho dúvida, está assando no forno de Patterson. Acho que eu nunca comi ganso. Os fatos são o seguinte. Por volta das 4 horas da manhã do dia de Natal, Patterson, que, como você sabe, é um sujeito muito honesto, voltava para casa depois de uma farrinha, passando por Court Road. À luz dos lampiões de gás, ele viu adiante de si um homem mais para alto, ligeiramente trôpego, carregando um ganso branco jogado sobre o ombro. Quando chegou à esquina de George Good Street,
viu começar uma briga entre esse estranho e um grupinho de arruaceiros. Um deles derrubou-lhe o chapéu e o homem ergueu a bengala para se defender. Ao girá-la sobre sua cabeça, porém, quebrou a vitrine atrás de si. Peterson havia corrido para proteger o estranho dos agressores, mas o homem, chocado ao ver que quebrara a vitrine e vendo uma pessoa de uniforme correndo em sua direção, deixou cair o ganso e saiu na disparada, desaparecendo no labirinto de ruelas que existe atrás do Court Road. Como os arruaceiros também fugiram quando Peterson apareceu, ele ficou de posse não só do campo de batalha, como dos despojos da vitória, na forma desse chapéu surrado e do mais impecável ganso de Natal. Meu Deus, cara, que do nada. Que, naturalmente, ele devolveu ao legítimo dono? Perguntou Watson. Aí tá o problema, meu caro. É verdade que havia amarrado à pata esquerda da ave um cartãozinho com os dizeres para a senhora Henry Barker. E é igualmente verdade que é possível ler as iniciais HB no forro desse chapéu. Mas, como há milhares de Barkers e algumas centenas de Henry nessa cidade, não é fácil restituir a propriedade perdida a alguns deles. Esse ganso é amigo do cavaquinho. Só que o problema é que o ganso está sendo assado, né? Então, hip ganso. O que o Peterson fez, então? Trouxe o chapéu e o ganso para mim na manhã de Natal, sabendo que até os problemas mais insignificantes me interessam. Guardamos o ganso até esta manhã, quando houve sinais de que, apesar da leve geada, seria conveniente que ele fosse comido sem procrastinação desnecessária. Assim, Peterson o levou para lhe dar o destino final de todo o ganso, enquanto eu continuo com o chapéu do cavalheiro desconhecido que perdeu seu almoço de Natal. Ele não pôs um anúncio nos jornais? Não. Nesse caso, que pista você tem da sua identidade? Só o que nos é possível deduzir. Do seu chapéu, exatamente. O que pode deduzir desse velho e sovado chapéu de feltro? Cá está a minha lupa. Conhece meus métodos. O que você pode depreender da personalidade do homem que usou esse objeto? Aí o Sherlock falou: O que pode você depreender da personalidade do homem que usou esse objeto? Para variar, o Sherlock tá zoando na cara do Watson e testando ele, né? Peguei o chapéu andrajoso e revirei-o de todos os lados, com certa comiseração. Era um chapéu coco preto com o formato arredondado de costume, duro e muito surrado. O forro havia sido de seda vermelha, mas estava bastantemente desbotado. Não se via o nome do fabricante, mas, como Holmes observara, viam-se as iniciais HB rabiscadas no lado. Na aba havia furos para um elástico que prenderia o chapéu sobre o queixo, mas nenhum elástico. De resto, estava rachado, extremamente empoeirado e manchado em diversos pontos, embora parecesse que se fizera alguma tentativa de disfarçar as manchas desbotadas como tinta de escrever. Então é alguém que pegou esse chapéu e está reutilizando várias vezes, né? Não consigo ver coisa alguma, disse eu, devolvendo ao meu amigo. Então o Watson, o Sherlock entregou o chapéu pro Watson e falou: ó, o que você consegue ver nesse chapéu aqui? Deduza aí o que é esse chapéu. Que é tipo assim, tenta encontrar o dono só olhando para esse chapéu. E é claro que o Watson não conseguiu, né? Pelo contrário, Watson, você pode ver tudo. Não é capaz, contudo, de raciocinar a partir do que vê. É tímido demais em fazer suas inferências. Então, pode me dizer, por favor, o que consegue inferir desse chapéu? Ele o pegou e o contemplou da maneira peculiar, introspectiva que lhe era característica. Talvez não seja lá muito sugestivo, comentou. Apesar disso, permite algumas inferências muito claras e algumas outras que têm, pelo menos, forte probabilidade. Sua aparência deixa bastante óbvio que o homem era altamente intelectualizado e também que gozou de bastante prosperidade nos últimos 3 anos, embora agora esteja experimentando dificuldades.
Era um homem prudente, mas hoje não é tanto, o que sugere uma regressão moral que, combinada com a reviravolta ocorrida em sua sorte, parece indicar a ação de alguma influência nefasta. Provavelmente a bebida sobre ele. Isso talvez possa explicar também o fato óbvio de que a sua mulher deixou de amá-lo. Mas, meu caro Holmes, ele conservou, contudo, certo grau de dignidade. Continuou o meu amigo, ignorando o meu protesto. É um homem de vida sedentária, sai muito pouco, está inteiramente fora de forma. É de meia idade, tem cabelo grisalho, que cortou nesses últimos dias e que unta com creme de limão. Estes são os fatos mais patentes que podem ser deduzidos desse chapéu. E também, aliás, que é extremamente improvável que tenha gás encanado em casa. Certamente está brincando, Holmes. De maneira alguma. Será possível que, mesmo agora, depois que lhe apresentei essas conclusões, você não consiga ver como cheguei a elas? É engraçado que, tipo, o Sherlock sempre espera que o Watson não entenda nada do que ele tá falando, mas ele sempre pergunta porque ele gosta de mostrar que ele é inteligente, né? Sherlock é completamente insuportável. Não tenho dúvida de que eu sou muito burro, mas devo confessar que não consigo acompanhar o seu raciocínio. Por exemplo, como deduziu que o homem era um intelectual? Como resposta, Holmes enfiou o chapéu na cabeça. Este cobriu-lhe inteiramente a tez e apoiou-se no osso do nariz. É uma questão de capacidade pública. Nossa. Um homem com um cérebro tão grande tinha que ter alguma coisa nele. Sabe o que é engraçado? Tipo, isso na época fazia sentido. Porque o Holmes veio lá de 1800 e pouco. Então, naquela época ainda se acreditava que, tipo, quando maior a cabeça da pessoa, maior o cérebro, então maior a inteligência. Ainda se tinha muito esse mito, né? E a reviravolta de sorte. Esse chapéu tem 3 anos. Foi quando lançaram esse modelo de abas chatas, enroladas nas bordas. É um chapéu da melhor qualidade. Veja esta fita de gorgorão e o excelente forro. Se esse homem pôde comprar um chapéu tão caro 3 anos atrás e não comprou um novo desde então, com certeza essa situação piorou muito. Mas também ele tem que levar em consideração que ele podia ter ganhado de presente e por isso ele não pôde comprar outro, né? Tipo assim, ó, tem muita coisa na técnica de dedução do Sherlock que tipo assim, é por isso que ela não funciona na vida real. Porque tem muitos poréns, entendeu? Por exemplo, sei lá, eu tenho uma amiga rica que me dá uma bolsa da. Eu não sei uma marca de bolsa famosa. Sei lá, ela me dá alguma coisa da Gucci. Eu não sei o que a Gucci vende, mas sei lá, deve ser coisa cara. Aí a pessoa me dá alguma coisa da Gucci. Eu vou usar, né? Hugo Boss. Pode ser isso aí também, não sei o que é isso, mas deve ser bom. Aí eu vou usar, mas tipo, vai ser a única peça do meu acervo pessoal que vai ser caro. E não quer dizer necessariamente que eu era rica e fiquei pobre, né? Pode ser simplesmente que eu ganhei e não tenho condições de comprar outra coisa para combinar. Então, tipo assim, tem pequenos furos aqui e ali que tem muitos porém, sabe? Mas é divertido igual, tipo, querendo ou não, o Sherlock Holmes ele tem superpoderes, né? Ok. Bem, isso está bastante claro. Não resta dúvida. Mas e quanto à prudência e ao declínio moral? Sherlock Holmes riu. Aqui está a prudência, disse, pondo o dedo sobre o pequeno disco e o aro destinado ao elástico para segurar o chapéu. Os chapéus nunca vêm com eles. Se o homem encomendou isso, é sinal de certa prudência, já que se deu ao trabalho de tomar essa precaução contra o vento. Mas como vemos que o elástico se rompeu e ele não teve cuidado de substituí-lo, é óbvio que é menos prudente agora do que antes, o que é uma prova distinta de um enfraquecimento de caráter. Por outro lado, ele tentou esconder algumas dessas manchas no feltro, borrando-as com tinta de escrever. É um sinal de que não perdeu totalmente a autoestima. E de novo, tipo, ele pode simplesmente ter estourado o elástico na briga da rua agora, na hora que perdeu o chapéu, entendeu? Tipo, enfim.
Seu raciocínio é certamente plausível. Os outros pontos que o homem é de meia idade, que o seu cabelo é grisalho e foi cortado recentemente e que ele usa creme de limão, podem ser todos deduzidos a partir de um exame atento na parte inferior do forro. A lupa revela grande número de pontas de cabelo, habilmente cortadas pela tesoura de um barbeiro. Todas parecem pegajosas e sente-se claramente um cheiro de creme de limão. Limão faz bem pro cabelo. Esta poeira, observe, não é a poeira arenosa e cinzenta das ruas, mas a poeira marrom e fofa de casa, mostrando que esse chapéu ficou pendurado entre 4 paredes a maior parte do tempo, ao passo que as marcas de umidade do interior são uma prova positiva de que o seu dono transpirava muito abundantemente e, portanto, dificilmente poderia estar em sua melhor forma física. Ou ele tem tipo um suor excessivo, muito excessivo, né? Eu conheço pessoas jovens em forma que suam que nem uns porco louco, né? Então, questão de biologia, né? Mas e a mulher dele? Você disse que ela deixou de amá-lo. Esse chapéu não é escovado há semanas. Quando eu ouvir, meu caro Watson, com a poeira de uma semana acumulada sobre o seu chapéu, e quando a sua mulher permitir que saia nesse estado, temerei que você também tenha tido o infortúnio de perder a afeição dela. Mas ele poderia ser solteiro. Não. Estava levando o ganso para casa numa tentativa de reconquistar as boas graças da mulher. Lembre-se do cartão na pata da ave. Você tem resposta para tudo. Mas como diabos pôde deduzir que não há gás encanado na casa dele? Uma mancha de cera, ou mesmo 2, pode ser fruto do acaso, mas quando vejo nada menos que 5, penso que não pode haver dúvida de que esse indivíduo deve estar em contato frequente com o sebo quente. Provavelmente sobre as escadas à noite com o chapéu numa das mãos e uma vela pingando na outra. Seja como for, de um bico de gás é que não pode ter conseguido essas manchas. Está satisfeito? Bem, é muito engenhoso, disse eu, rindo. Mas uma vez que, como você acaba de declarar, nenhum crime foi cometido e nenhum dano foi causado, exceto a perda de um ganso, tudo isso mais parece um desperdício de energia. Sherlock Holmes abrira a boca para responder quando a porta se abriu e Patterson, o estafeta, entrou correndo na sala com o rosto afogueado e uma expressão de pasmo. Vejo que a minha mulher encontrou no papo dele. O ganso, Sr. Holmes, o ganso, senhor, disse com voz entrecortada. Hã? O que aconteceu com ele? Ressuscitou e saiu voando pela janela da cozinha? Holmes girou no sofá para ver melhor o rosto excitado do homem. Veja aqui, senhor. Veja o que a minha mulher encontrou. Ele estendeu a mão, exibindo no centro da palma uma pedra azul que cintilava esplendidamente. Era um pouco menor que um grão de feijão, mas de tal pureza e radiância que faiscava como um ponto elétrico na concavidade escura de sua mão. Sherlock Holmes sentou-se com um assobio. Por Deus, Patterson! Exclamou. Isso foi realmente um achado. Suponho que saiba o que tem aí. O engraçado é ela ter encontrado algo tão pequeno, né? Era mais provável que, sei lá, as pessoas teriam engolido. Sherlock Holmes sentou-se com um diamante, senhor. Uma pedra preciosa. Corta vidro como se fosse massa de vidraceiro. É mais por uma pedra preciosa. É mais que uma pedra preciosa. É a pedra preciosa. Não o carbúnculo azul da Condessa de Morcar, exclamei. É precisamente ele. Tenho de conhecer seu tamanho e forma, porque tenho lido o anúncio a respeito no Times todos os dias ultimamente. É único e seu valor pode ser apenas conjecturado, mas a recompensa oferecida de 1000 libras certamente não corresponde nem à 20ª parte do seu preço de mercado. Algo tão pequeno, né? 1000 libras, misericórdia! O estafeta caiu sentado numa cadeira, seus olhos arregalados zigue-zagueando entre nós dois. É essa a recompensa, e tenho motivos para supor que há por trás dessa pedra
considerações sentimentais que levariam a condessa a abrir mão de metade de sua fortuna apenas para recuperá-la. Ela foi perdida, se me lembro bem, no Hotel Cosmopolitan, comentei. Exatamente, no dia 22 de dezembro, apenas 5 dias atrás. John Horner, acho que é Horner, um bombeiro, foi acusado de tê-la subtraído do estojo de joias da senhora. Os indícios contra ele eram tão fortes que o caso foi encaminhado ao Tribunal Superior. Tem o relato da matéria aqui, creio. Remexeu entre seus jornais, olhando as datas até que finalmente alisou um, dobrou-o e leu o seguinte parágrafo. Joia roubada no Hotel Cosmopolitan. No dia 22 do corrente mês, John Horner, 26, bombeiro, foi acusado de ter furtado do estojo de joias da Condessa de Morcar a valiosa gema conhecida como carbúnculo azul. James Ryder, copeiro-chefe, declarou ter levado Horner ao quarto de vestir da Condessa de Morcar no dia do roubo para que soldasse a segunda barra da lareira, que estava solta. Ficara com Horner algum tempo, mas por fim tivera que sair. Ao voltar, viu que Horner desaparecera. A escrivaninha fora arrombada e o pequeno estojo de marroquim em que, como mais tarde transpirou, a condessa costumava guardar a joia estava vazio sob a penteadeira. Ryder deu o alarme imediatamente e Horner foi preso na mesma noite. Não foi possível, porém, encontrar a pedra com ele, nem em sua casa. Catherine Cusack, criada da condessa, depois que ouviu o grito de consternação de Ryder ao descobrir o roubo, e correu ao quarto, aonde encontrou a cena conforme descrita pela última testemunha. O inspetor Bradstreet, da divisão B, acabou prendendo Horner, que se debateu furiosamente e protestou a inocência nos mais veementes termos. Como o prisioneiro já fora condenado anteriormente por roubo, o magistrado se recusou a tratar sumariamente o delito e encaminhou-o ao Tribunal Superior. Horner, que revelara sinais de intensa emoção durante os procedimentos, desmaiou ao ouvir a conclusão e foi carregado para fora do tribunal. Foi isso que aconteceu no tribunal, disse Holmes pensativo, jogando o jornal de lado. O problema que temos de resolver é a sequência dos acontecimentos que levou de um caso de roubo de joia numa ponta ao papo de um ganso na Tottenham Court Road na outra. Como vê, Watson, nossas pequenas deduções assumiram de repente um aspecto muito mais importante e menos inocente. Aqui está a pedra. A pedra saiu do ganso e o ganso veio do Sr. Henry Baker, o cavalheiro que tinha o chapéu e todas as outras características com o que andei aborrecendo. Portanto, cabe-nos agora começar a procurar seriamente esse cavalheiro e verificar que papel ele desempenhou nesse pequeno mistério. Esse pau, coitado, nem sabia. E tipo assim, pelo cara ter deixado o ganso na rua e ter fugido da briga, certamente ele não sabia o que tinha dentro do ganso. Para tanto, devemos tentar primeiro os meios mais simples, e estes consistem, indubitavelmente, na publicação de um anúncio em todos os jornais vespertinos. Se isto falhar, recorrerei a outros métodos. O que vai dizer? Dê-me um lápis e aquele pedaço de papel. Vejamos. Encontrados um ganso e um chapéu de feltro preto na esquina de Gogley. Não. Nossa, que palavra absurda. Vou falar good, porque não tem como falar essa palavra. Na esquina de Good Street. O Sr. Henry Baker poderá reavê-los apresentando-se hoje às 6h30 da tarde em Baker Street, ou Baker Street, 221B. Não é Googles, é... Não sei, não faço a menor ideia. Eu acho que é um sobrenome de alguém, é o nome de uma rua, mas eu acho que é o sobrenome de alguém de lá. Está bem claro e conciso. Muito, mas será que ele o verá? Bem, sem dúvida ficará de olho nos jornais, já que, para um homem pobre, foi uma grande perda.
Sua falta de sorte de quebrar a vitrine e a aproximação de Peterson, sem dúvida, o deixaram tão amedrontado que não pensou senão em fugir. Mas desde então deve estar lamentando amargamente o impulso que o levou a deixar esse ganso cair. Além disso, a introdução do seu nome fará com que o veja, pois todos os que o conhecem chamarão a sua atenção para ele. Aqui está, Peterson. Corra à agência de anúncios e peça que publiquem isso nos jornais da tarde. E mesmo que o cara queira disfarçar dizendo que ele não é esse Henry, provavelmente o cara contou para outras pessoas que ele perdeu um ganso. E na hora que os amigos dele, os parceiros dele vê, oi, você não tinha perdido um ganso? Ó. Achar o fundador do Google. Nossa, se fosse o Google ia ser tão mais fácil. Em quais, senhor? Ah, no Globe, no Star, Paul, Mal, no James, News, Standard, Echo e todos os outros de que se lembre. Muito bem, senhor. E esta pedra? Ah, sim, ficarei com a pedra, obrigado. Mais uma coisa, Peterson. Na volta, compre um ganso e deixe-o aqui comigo, pois temos de ter um para dar a esse cavalheiro em lugar daquele que sua família está devorando neste momento. Depois que o estafeta partiu, Holmes pegou a pedra e segurou-a contra a luz. É uma coisa linda, disse. Veja como cintila e faísca. É claro que é um núcleo e foco de crime. Toda boa pedra é. São as iscas prediletas do demônio. Nas gemas maiores e mais antigas, cada faceta pode representar um ato sangrento. Esta pedra ainda não tem 20 anos. Foi encontrada nas ribanceiras do rio Amoy, no sul da China, e é notável por ter todas as características do carbúnculo, exceto por ser azul em vez de rubi. Apesar de sua pouca idade, já tem uma história sinistra. Cometeram-se 2 assassinatos, jogou-se vitriolo, houve uma tentativa de suicídio e vários assaltos, tudo por causa desse carvão cristalizado de 2,5 gramas. Quem diria que um brinquedo tão lindo seria o caminho para a forca e a cadeia? Vou trancá-la no meu cofre agora e mandar um bilhete à condessa comunicando-lhe que está comigo. Diz isso pro meu eu de 8 anos procurando o Google na Internet Explorer. Ah, acho que é que ia saber, né? Cara, 8 anos eu não tinha nem internet. Pensa que esse tal Horner é inocente? Não sei ao certo. Bem, nesse caso, imagina que esse outro sujeito, Henry Barker, tem alguma coisa a ver com o caso? É muito mais provável, ao meu ver, que Henry Barker seja um homem inteiramente inocente, que não tivesse a menor ideia de que a ave que carregava valia consideravelmente mais do que se fosse feita de ouro maciço. Mas verificarei isso com um teste muito simples se tivermos uma resposta ao nosso anúncio. Então não pode fazer nada até lá? Nada. Nesse caso, eu vou continuar minha ronda profissional, mas voltarei à tarde, na hora que você mencionou, pois gostaria de ver a solução dessa história tão confusa. Foi um prazer vê-lo. Eu janto às 7. Creio que teremos uma galinha da Angola. Por falar nisso, tendo em vista ocorrências recentes, talvez eu deva pedir à senhora Hudson que examine o papo da ave. Um caso me atrasara, e passava um pouco das 6:30 quando me vi de novo em Baker Street. Ao me aproximar da casa, vi um homem alto, de boné escocês, o paletó abotoado até o queixo, esperando do lado de fora, no semicírculo iluminado que a bandeira da porta projeta. Assim que cheguei, a porta se abriu e fomos levados juntos para os aposentos de Holmes. Deixa eu tomar uma água aqui. Eu achei que ia ter uma fila de gente falando que o ganso era dele. Sr. Henry Baker, creio, disse ele, levantando-se de sua poltrona e recebendo o visitante com a afabilidade natural que sabia assumir tão prontamente.
Por favor, sente-se nesta cadeira junto da lareira. Sr. Baker, a noite está fria e noto que seu sistema circulatório é mais adequado ao verão do que ao inverno, parece eu. 100%. Ah, Watson, chegou na hora exata. Esse chapéu é seu, Sr. Baker? Sim, senhor, esse chapéu é sem dúvida meu. Era um homem grandalhão, de ombros arredondados, cabeça avantajada e um rosto largo, inteligente. É complicado, né? Coisa da cabeça grande é complicada. Arrematado por uma barba em ponta e de um castanho grisalho. O nariz e as faces um pouco avermelhados e um ligeiro tremor da mão estendida lembraram-me a conjectura de Holmes sobre seus hábitos. O paletó preto desabotoado estava abotoado até em cima, com a gola levantada e os pulsos delgados saíam das mangas sem sinal de punho ou camisa. Falava devagar e de maneira entrecortada, escolhendo as palavras com cuidado, e dava a impressão geral de um homem instruído, culto, que fora maltratado pela sorte. Guardamos essas coisas por alguns dias, disse Holmes, porque esperávamos que publicasse o anúncio com seu endereço. Não consigo entender por que não o fez. Nosso visitante deu uma risadinha bastante envergonhada. Estou passando por um tempo de vacas magras, observou. Estava certo de que aquele bando de valentões que me atacou havia levado tanto o chapéu quanto a ave. Não quis gastar mais ainda numa tentativa inútil de recuperá-los. Muito naturalmente, por falar nisso, quanto à ave, fomos obrigados a comê-la. Comê-la! Nosso visitante chegou a se erguer da cadeira, sobressaltado. Por que o cara se sobressaltou ao ver isso? Então quer dizer que o cara sabia que tinha uma gema lá? Bagaceiro. Eu já tava achando que esse cara era inocente, agora não acho mais. Isso mesmo. Do contrário, ela não teria tido utilidade alguma para ninguém. Mas suponho que esse outro ganso sobre o aparador, que é mais ou menos do mesmo peso e está bem fresco, servirá a seu propósito igualmente bem, não é? Oh, certamente, certamente, respondeu o Sr. Barker com um suspiro de alívio. Mas ainda temos, é claro, as penas, as patas, o papo, etc., de sua própria ave. Assim, se quiser... O homem deu uma risada gostosa. Poderiam-me servir-me como relíquia da minha aventura, disse. Mas, fora isso, não vejo como os disjecta-membra do finado me poderiam ser úteis. Não, senhor, com sua licença, penso que limitarei minhas atenções à bela ave que vejo em seu aparador. Tá, então eu acho que o cara é inocente de novo. Sherlock Holmes lançou-me um olhar significativo, encolhendo ligeiramente os ombros. Nesse caso, aí está o seu chapéu. Então, e ali está o seu ganso, disse. Por falar nisso, veria algum inconveniente em me dizer onde comprou o outro? Sou um conhecedor de aves e poucas vezes vi ganso tão bem criado. Claro que não, senhor, disse Baker, que se levantara e segurava a propriedade que acabara de ganhar debaixo do braço. Somos um pequeno grupo que frequenta o Alfaim, perto do museu. É no próprio museu que passamos o dia, o senhor entende. Este ano, nosso bom anfitrião, que se chama Wingate, instituiu um clube do ganso, pelo qual, em troca de poucos pence por semana, tipo poucos reais por semana, cada um de nós receberia uma ave no Natal. Paguei meus pence religiosamente, e o resto o senhor sabe. Sou-lhe muito grato, porque um boné escocês não condiz nem com a minha idade, nem com a minha seriedade. O que é bem meio xenofóbico de se dizer, mas ok, né? Com maneiras comicamente pomposas, fez uma profunda reverência para nós dois e retirou-se com largas passadas. Isso é uma coisa que eu sempre alerto para quem for ler Sherlock Holmes. Possivelmente vocês vão encontrar algum comentário xenófobo, porque são britânicos, né? Tipo, britânicos naquela época, tipo 1800 e pouco ali, século XIX, bem tenso, né? Bem coisa de elitista mesmo. E também vão encontrar bastante coisa machista, né?
e certas colocações racistas também. Então, né, vamos ser bem francos nesse sentido. Infelizmente vocês vão encontrar isso. Igual o conto do jardim. Encerramos o capítulo Sr. Henry Barker, disse Holmes depois de fechar a porta atrás de si. É absolutamente certo que ele não sabe nada sobre o assunto. Está com fome, Watson? Não particularmente. Então sugiro que transformemos nosso jantar numa ceia e sigamos essa pista enquanto ainda está quente. Como fazia uma noite tenebrosa, vestimos nossos úteres e enrolamos os cachecóis no pescoço. Lá fora, as estrelas brilhavam friamente num céu sem nuvens, e a respiração dos transeuntes soltava fumaça no ar, como tiros de pistola. Nossos passos ressoavam nitidamente quando passamos pelo quarteirão dos médicos. Meu Deus, cara, quarteirão dos médicos. Wimpole Street, Harley Street e em seguida tomamos Wigmore Street até Oxford Street. Num quarto de hora estávamos em Bloomsbury, no Alpha Inn, um pequeno pub na esquina de uma das ruas que levam a Holborn. Holmes abriu a porta do bar e pediu 2 copos de cerveja ao proprietário, um homem corado com um avental branco. Sua cerveja deve ser excelente, se for tão boa quanto seus gansos, disse. Meus gansos? O homem pareceu surpreso. Isso mesmo. Há menos de meia hora estávamos conversando com o Sr. Henry Barker, que pertenceu ao Clube dos Gansos. Ah, agora entendo. Mas, senhor, aqueles gansos não são meus. Não? Então de quem são? Bem, eu comprei as 2 dúzias de um negociante do Covent Garden. Foi mesmo? Conheço alguns deles. Quem foi? Chama-se... Porcaria de nome, hein? Chama-se... Breck Gring... Gente, é pior que o outro nome. Não é impronunciável. É impronunciável, totalmente. Eu vou chamar de Breck, beleza? Sério, é impronunciável. Chama-se Breck. Ah, não conheço. Bem, bebamos a sua saúde e a prosperidade do seu estabelecimento. Boa noite. Sério. Eu vou mandar um print desses nomes depois, cara. Não tem como. Agora tratemos desse Sr. Breck. Continuou, abotoando o casaco quando saímos no ar gelado. Lembre-se, Watson, de que, embora tenhamos algo tão prosaico como um ganso numa ponta dessa cadeia, na outra há um homem que certamente será condenado a 7 anos de trabalhos forçados, a menos que consigamos provar a sua inocência. É possível que nossas investigações venham apenas a confirmar a sua culpa. Seja como for, temos uma linha de investigação que escapou à polícia e que um golpe de sorte excepcional pôs em nossas mãos. Vamos segui-la até o fim, custe o que custar. Portanto, para o sul, em marcha batida. É muita sorte do cara que esse caso tenha caído no colo do Holmes, assim, né? Tipo assim, como que não quer nada, né? Só ver se tem um café, gente, porque tá começando a falhar a voz. Atravessamos Holborn, descemos a Wendell Street e seguimos por zigue-zague de bairros miseráveis até o mercado de Covent Garden. Uma das maiores bancas exibia o nome de Breck, e o proprietário, um homem com jeito de habituar de corridas de cavalo. Fisionomia esperta e suíças aparadas. Ajudava uns meninote a fechar a banca. Boa noite. Noite fria esta, disse Holmes. Está fazendo muito frio, não? O mercador concordou com a cabeça e lançou um olhar indagativo ao meu companheiro. Pelo que vejo, vendeu todos os gansos, continuou Holmes, apontando para as prateleiras de mármore vazias. Posso lhe vender 500 amanhã cedo. Coroi. Não adianta. Bem, há alguns naquela bancada iluminada a gás. Ah, mas foi o senhor que me foi recomendado. Por quem? O proprietário do Alfa. Ah, é verdade. Vendi-lhe 2 dúzias. Excelentes aves, aquelas. Foi... Onde foi que você adquiriu? Para o meu espanto,
Essa pergunta provocou um ataque de fúria no homem. Excelentes aves, aquelas. Onde foi que as adquiriu? Para o meu espanto, essa pergunta provocou um ataque de fúria no homem. Alto lá, cavalheiro, respondeu, com a cabeça empinada e as mãos nos quadris. Aonde quer chegar? Ponhamos as coisas em pratos limpos já. Está tudo muito claro. Gostaria de saber quem lhe vendeu os gansos que forneceu ao Alfa. Pois bem, eu não direi. E agora? Tá com medo de roubar fornecedor, né? Ora, não tem importância. Mas não sei por que ficou tão agastado por causa de uma bobagem dessa. Agastado? O senhor ficaria igualmente agastado, talvez, se fosse tão importunado quanto eu. Quando pago um bom dinheiro por um bom artigo, o negócio deveria estar encerrado. Mas não. Onde estão os gansos? A quem vendeu os gansos? E por quanto venderá os gansos? Ouvindo-se o rebuliço que está sendo feito em torno deles. Tem-se a impressão de que são os únicos gansos do mundo. Bem, nada tem a ver com quaisquer outras pessoas que tenham andado lhe fazendo perguntas, disse Holmes com indiferença. Se não quer nos contar, a aposta está encerrada. É só. Mas estou sempre disposto a comprovar minha opinião em matéria de aves. E apostei uma nota de 5 libras que a ave que comi foi criada no campo. Nesse caso, perdeu 5 libras, porque foi criada na cidade, disse asperamente o negociante. Está redondamente enganado. Mas eu estou dizendo que foi, e eu não acredito nisso. Os dois estão discutindo. Pensa que sabe mais sobre aves do que eu, que lido com elas desde criança. Ouça, todos aqueles gansos que foram para o Alfa foram criados na cidade. Nunca me convencerá disso. Nesse caso, quer apostar? Seria simplesmente tirar-lhe o seu dinheiro, pois sei que tenho razão. Mas apostarei um soberano com o senhor, só para ensiná-lo a não ser teimoso. O cara, o Sherlock tá muito, jogando verde para colher maduro, indicando com o cara para ele abrir o bico. Oi, Albi! Helicópteros são hologramas criados para esconder a existência de discos voadores. Bom dia. Eu acho que isso é verdade, porque nada faz sentido os caras planar, entendeu? O helicóptero está para o avião como o beija-flor está para qualquer outra ave. Não faz sentido. É isso. O negociante abriu um largo sorriso. Traga-me os livros, Bill, disse. O garotinho trouxe um volume pequeno e fino, e um grande de capa encebada, e os dispôs junto sob a lâmpada pendente. E agora, senhor, sabe tudo? O Coloco mandou. Nossa, cara. Abriu o livro mestre dele. É muito burro. Pensei que minhas aves haviam acabado, mas antes que eu termine, vai descobrir que ainda sobrou um pato na minha banca. Está vendo aquele livrinho? E daí? É a lista dos meus fornecedores. Está vendo? Pois bem, nesta página estão os camponeses. Os números após os seus nomes indicam as páginas onde estão suas contas no grande livro Razão. Está vendo esta outra página em tinta vermelha? Pois é a lista dos meus fornecedores da cidade. Agora olhe o terceiro nome. Leia-o para mim. Senhor Oakshott Road 117. Leu Holmes. Exatamente. Agora abra o livro Razão nessa página. Holmes procurou a página indicada. Cá está. Senhor Oakshott Road 117, fornecedora de ovos e aves. Muito bem. Qual é a última entrada? 22 de dezembro, 24 gansos e 7 shillings e 6 pence. Nossa, pegou exatamente onde é que o cara vendeu. Naturalmente, aí está. E embaixo, vendidos ao senhor Wingate do Alfa a 12 shillings. O que tem a dizer agora? Sherlock Holmes pareceu profundamente consternado. Tirou um soberano do bolso e jogou-o sobre o balcão, dando meia volta com a expressão de um homem cujo dissabor fosse profundo demais para ser exposto em palavras. Alguns metros adiante, parou sobre um poste de luz e riu da maneira sincera e silenciosa que lhe parecia peculiar. Sherlock é um exibido. Quando se vê um homem com costeletas como aquelas e uma ponta do pink projetando-se do bolso, sempre se consegue arrancar alguma coisa dele por meio de uma aposta. Acho até que, se eu tivesse posto
100 libras diante dele, aquele homem não teria me dado uma informação tão completa como a que consegui ao fazê-lo acreditar que estava levando a melhor sobre mim numa aposta. Bem, Watson, acredito que estamos chegando ao fim de nossa investigação. Só resta resolver se devemos visitar essa senhora Ock agora ou deixar isso para amanhã. É evidente, pelo que disse aquele homem, que há várias pessoas, além de nós, extremamente interessadas no assunto. E eu deveria. Suas palavras foram interrompidas de repente por um grande alarido que irrompeu exatamente na banca que acabávamos de deixar. Virando-nos, vimos um sujeito miúdo, com cara de rato, no centro do círculo de luz amarela lançado pela lâmpada pendente, enquanto Breck, o vendedor, emoldurado pela porta de sua banca, sacudia os punhos furiosamente para a figura encolhida. Estou farto de você e dos seus gansos, gritava. Quero que vão todos para o diabo. Se vier me aborrecer mais uma vez com essa conversa tola, soltarei o cachorro em cima de você. Traga o senhor Oak aqui e responderei a senhora Oak aqui e responderei a ela. Mas que tem você a ver com isso? Por acaso foi de você que comprei os gansos? Nossa, então a senhora Oak sabe exatamente que em um dos gansos dela tinha a pedra. Por isso que ela tá louca atrás. Deixa eu ver se eu consigo tomar alguma coisa agora. Dá pra ver que muitas das deduções, de parte das deduções do Sherlock não se aplicariam à realidade pelo simples fato de que elas são baseadas em estereótipos. E a gente sabe que estereótipos são falsos, né? Então, tipo, certos costumes, quando são costumes, né, culturais, tradições, você pode levar como provavelmente seja isso porque é uma tradição deles. Ok. Agora, quando você baseia o seu argumento num estereótipo, é muito difícil que você vai realmente conseguir aplicar ele na vida real. Então, por exemplo, ele chegou para esse cara que ele julga como turco, que é um cara que claramente iria ceder por qualquer pressão que envolvia dinheiro e aposta. O cara, tipo assim, na vida real, o cara ia mandar o Sherlock a merda, né? É a mesma coisa que falar assim, sei lá, chegar pra um brasileiro e falar assim: se você. Se você me desse informação, eu te dou uma bola de futebol. Aí, sei lá, 50% dos brasileiros que não gostam de futebol iriam dar risada da sua cara. Ou, sei lá, quer ver? O brasileiro com certeza sabe dançar samba. Posto 5 dólares que esses brasileiros sabem sambar. Entendeu? É uma coisa que não se aplica na realidade. Por acaso foi de você que eu comprei os gansos? Não, mas apesar disso, um deles era meu. Gemeu o homenzinho. Então vá perguntar por ele à senhora Ock. Ela me disse que perguntasse ao senhor. Por mim, pode perguntar ao rei da Prússia. Estou farto disso. Caia fora daqui. Avançou furioso, e o homenzinho sumiu na escuridão. Ah, isso pode nos poupar uma visita a Bristol Road, sussurrou Holmes. Venha comigo e vejamos quem é esse sujeito. Andando com passadas largas entre os grupinhos dispersos de pessoas que perambulavam em torno das bancas iluminadas, meu companheiro alcançou rapidamente o homem e bateu-lhe no ombro. Ele se voltou num pulo e pude ver a luz do gás, que não restou um só vestígio de cor no seu rosto. Quem é o senhor? O que quer? Perguntou com voz trêmula. Desculpe-me, disse Holmes brandamente, mas não pude deixar de ouvir as perguntas que estava fazendo ao vendedor agora mesmo. Acredito que posso lhe ser útil. O senhor? Quem é o senhor? Como poderia saber alguma coisa sobre o assunto? Meu nome é Sherlock Holmes. Meu ofício é saber o que os outros não sabem. Mas não pode saber nada sobre isso. Perdão. Sei tudo sobre isso. Está procurando descobrir o que foi feito de uns gansos que foram vendidos por senhora Ock, da Bristol Street, para um mercador chamado Breck, e por ele a senhora Windgate, a do Alpha. Ao senhor Windgate do Alpha, e por ele ao seu clube, do qual o senhor Henry Barker é sócio. Oh, o senhor é exatamente o homem que eu ansiava por encontrar, exclamou o homenzinho com as mãos estendidas e os dedos trêmulos. Não posso nem lhe explicar o quanto estou interessado nesse assunto.
Sherlock Holmes chamou um Fort Weller que passava. Neste caso, é melhor conversarmos sobre ele numa sala confortável. Ah, tá. É tipo uma. É tipo um táxi que passava. Do que neste mercado varrido pelo vento. Disse. Mas, por favor, antes de irmos mais longe, diga-me com quem tenho o prazer de falar. O homem hesitou um instante. Chamo-me John Robinson, respondeu, olhando-o de soslaio. Não. O nome verdadeiro, disse Holmes suavemente. É sempre incômodo tratar de assunto com alguém que usa um nome falso. As faces brancas do estranho enrubesceram. Pois bem, disse, meu verdadeiro nome é James Ryder. Exatamente, copeiro-chefe do do Hotel Cosmopolitan. Tenha a bondade de entrar neste carro. Logo poderei lhe contar tudo o que queira saber. Os olhos do homenzinho passeavam entre ele e mim, semi-atemorizados, semi-esperançosos, como se ele não soubesse ao certo se estava na iminência de um golpe de sorte ou de uma catástrofe. Em seguida entrou no carro, e em meia hora estávamos de volta à sala de estar da Baker Street. Nada fora dito durante a viagem, mas a respiração aguda e ofegante do nosso novo companheiro e as mãos que ele apertava e soltava revelavam sua tensão nervosa. Se a gente for parar pra ver, o único cara que testemunhou contra o cara que tá sendo acusado de roubo é o copeiro-chefe, né? Então, tipo, sem o depoimento dele não existiria crime, né? Cá estamos, disse Holmes alegremente enquanto entramos na sala. O fogo vem a calhar, com um tempo desses. Parece estar com frio, Sr. Ryder. Sente-se naquela cadeira de vime. Vou só calçar os meus chinelos antes de resolvermos esse seu probleminha. Então, quer saber o que foi feito daqueles gansos? Sim, senhor. Ou melhor, acho eu, com aquele ganso. Era numa determinada ave, suponho, que estava interessado. Um ganso branco com uma faixa preta na cauda. Ryder estremeceu de emoção. Oh, senhor, exclamou. Pode me dizer para onde ele foi? Veio para cá. Para cá? Isso mesmo. E provou-se uma ave das mais extraordinárias. Não me espanta que tenha tanto interesse por ela. Pôs um ovo depois de morta. O mais lindo e brilhante ovinho azul que jamais se viu. Está aqui no meu museu. Nosso visitante levantou-se cambaleando e agarrou-se no consolo da lareira com a mão direita. Holmes destrancou seu cofre e exibiu o carbúnculo azul, que reluzia como uma estrela, com uma radiância multifacetada, fria e brilhante. Ryder fitou a pedra com o rosto contraído, sem saber se devia reconhecê-la ou fingir ignorá-la. O enigma dos gansos total. O jogo terminou, Ryder, disse Holmes serenamente. Sugere-se homem ou... Não, segure-se, homem, ou cairá na lareira. Ajude-o a voltar para a cadeira, Watson. Ele não tem sangue frio o bastante para praticar um crime impunemente. Dê-lhe um gole de conhaque. Agora sim. Agora parece um pouco mais humano. Realmente, que verme que ele é. Por um instante, o homem cambaleara e quase caíra, mas o conhaque devolveu-lhe alguma cor ao rosto, e ele se sentou, encarando seu acusador com pavor nos olhos. Como tenho quase todos os elos em minhas mãos e todas as provas de que poderia precisar, há muito pouco que você deva me dizer. Mas esse pouco deve ser esclarecido para completarmos o caso. Já ouvira falar, Ryder, dessa pedra azul da Condessa de Morcar? Foi Catarina Kozak quem me falou sobre ela. Respondeu com voz entrecortada. Quem é a Kozak mesmo? É a própria Condessa. Ah, não, é a criada da Condessa. Isso. E aí, Lamica, boa noite. Como é que você tá? O Norte falou que os gatos estão aterrorizando aí. O que não é nada além do que eu espero de gatos.
Quando os gatos estão muito quietos, eles provavelmente estão doentes, cara. Não é normal. Ô, gente, o que vocês vão comer no Natal? O que vocês comem no Natal aí? Que eu sei que tem variação de região para região, né? Aqui é muito comum uma ave, daí acho que varia por família. Tem gente que gosta de frango, né? De Chester, de peru, de não sei o quê. E uma coisa que é muito comida aqui também é salpicão e estrogonofe. Tipo, são os 3 pratos que sempre tem. Foi a Caterine Kuzak quem me falou sobre ela, respondeu com voz entrecortada. Certo, a criada da condessa. Bem, a tentação de uma súbita riqueza tão fácil de adquirir foi demais para você, como já foi antes para homens melhores. Mas você não foi muito escrupuloso nos meios que usou. Parece-me, Ryder, que tem tudo para ser um perfeito canalha. Sabia que esse Horner, o bombeiro, estivera envolvido em alguma coisa semelhante antes, e que as suspeitas recairiam naturalmente sobre ele. Que fez você então? Inventou um concerto qualquer nos aposentos da condessa. Você e a sua cúmplice, Catherine Kuzak. E deu um jeito para que fosse ele o operário chamado. Então, tipo, ele aproveitou que o Horner já tinha, tipo, ficha na polícia, né? Antecedentes e chamou ele para levar a culpa. Assim, depois que ele saiu, você roubou a pedra, deu o alarme e fez com que esse pobre diabo fosse preso. Depois, de repente, Ryder jogou-se no tapete e agarrou os joelhos do meu companheiro. Pelo amor de Deus, tenha piedade, gritou. Pense no meu pai, na minha mãe. Isso lhes cortaria o coração. Nunca fiz nada de errado antes e nunca mais farei, eu juro. Juro sobre a Bíblia. Oh, não leve isso aos tribunais, pelo amor de Deus, não leve. Volte para sua cadeira, disse Holmes severamente. É fácil acachapar-se e rastejar agora, mas pensou muito pouco naquele pobre Horner no banco dos réus por um crime de que não sabia. De que nada sabia. Fugirei, Sr. Holmes. Deixarei o país, senhor. Neste caso, a acusação contra ele será suspensa. Conversaremos sobre isso. Mas agora conte-nos a verdadeira história do ato seguinte. Como a pedra foi parar no papo do ganso e o ganso no mercado? Diga-nos a verdade, pois aí reside sua única esperança de escapar. Ryder passou a língua nos lábios secos. Vou lhes contar tudo exatamente como aconteceu, senhor, disse. Quando Horner foi preso, pareceu-me que o melhor seria eu dar sumiço na pedra imediatamente, pois não sabia quando a polícia poderia ter a ideia de me revistar ou dar uma busca em meu quarto. Não havia nenhum lugar no hotel em que a pedra estaria em segurança. Saí, como se em alguma incumbência, e fui à casa de minha irmã. Ela se casara com um homem chamado Ock e morava na Bristol Street, onde engordava aves para o mercado. A caminho da casa dela, todos os homens que encontrei me pareciam ser policiais ou detetives, e embora fosse uma noite fria, o suor me escorria pelo rosto. Antes de eu chegar a Bristol Street, minha irmã me perguntou qual era o problema e por que estava tão pálido. Mas respondi que ficara muito perturbado por causa do roubo de uma joia no hotel. Depois fui até o quintal e fumei um cachimbo, pensando o que seria melhor fazer. Certa época, tive um amigo chamado Maudsley, que tomou o mau caminho e cumpriu pena em Pentonville. Um dia, nós nos encontramos e começamos a conversar sobre os métodos dos ladrões e como eles se livravam dos produtos de seus roubos. Tinha certeza de que ele me diria a verdade, pois eu sabia uma ou duas coisas sobre ele. Resolvi então ir imediatamente a Kilburn, onde morava, e contar-lhe tudo. Maudsley me mostraria como converter a pedra em dinheiro, mas como chegar até lá em segurança? Pensei nas aflições que sentira do hotel até a casa da minha irmã. A qualquer momento poderia ser detido e revistado, e lá estaria a pedra no bolso do meu colete. Eu estava encostado no muro nesse momento, vendo os gansos que gingavam por ali aos meus pés. E de repente ocorreu-me uma ideia que me permitiria enganar o melhor detetive que jamais existiu.
Minha irmã dissera-me algumas semanas antes que eu podia escolher um de seus gansos como presente de Natal. E eu sabia que ela era de palavra. Eu pegaria meu ganso naquele instante mesmo e levaria minha pedra para Kilborn dentro dele. Havia um pequeno telheiro no quintal, e para lá conduzia uma das aves, uma grande e bonita, branca, com uma faixa preta na cauda. Peguei-a e, forçando-a a abrir o bico, enfiei-lhe a pedra garganta abaixo, até onde meu dedo chegou. A ave engoliu e senti a pedra passar pela goela e entrar no papo. Mas, como a criatura bateu asas e resistiu, minha irmã foi ver o que estava acontecendo. Quando me virei para falar com ela, o bico se soltou e esvoaçou para o meio dos outros. O bicho se soltou e esvoaçou para os meios dos outros. Não era mais fácil ter abatido a ave antes e daí ter botado ela ali, levado ela... Enfim, o cara é meio burro, né? Que diabo você estava fazendo com essa ave, Jane? Perguntou ela. Bem, respondi. Como você disse que me daria uma de presente, eu estava lhe dando umas apalpadas para ver qual é a mais gorda. Ah, disse ela, já separamos a sua. A ave do Jen é como a chamamos. É aquela grande e branca acolá. São 26 gansos ao todo, o que dá um para você, um para nós e 2 dúzias para o mercado. Obrigada, Maggie, disse eu. Mas se não fizer diferença para você, prefiro ficar com aquele que eu estava apalpando agora mesmo. O outro é quase 1,5 kg mais pesado, ela insistiu. Nós o engordamos especialmente para você. O cara é muito burro. Acolá. Palavra super atual. Contemporânea total. Não faz mal, eu fico com aquele. Eu vou levá-lo já, disse eu. Ora, como queira, disse ela, um pouco irritada. Afinal, qual é o que você quer? Aquele branco com uma faixa na cauda, bem no meio do bando. Muito bem, mate-o e leve-o. Bem, fiz o que ela disse, Sr. Holmes, e carreguei o ganso todo o caminho até Kilburn. Contei ao meu camarada o que havia feito, porque ele é um homem para quem é fácil contar uma coisa dessas. Ele riu até engasgar. Pegamos uma faca e abrimos o ganso. Meu coração quase me saiu pela boca, porque não havia nem sinal da pedra. E vi que cometeram um erro terrível. Larguei a ave lá, voltei imediatamente à casa da minha irmã e corri para o quintal. Não havia nem sombra do ganso ali. Onde estão eles, Maggie? Perguntei. Foram para o negociante, Jim. Que negociante? Brack, da Covent Garden. Mas havia outro ganso com uma listra preta na cauda? Perguntei. Como que eu escolhi? Havia, Jim. Eram 2 com a cauda listrada. Eu nunca conseguia distinguir um do outro. Bem, compreendi tudo, é claro, e corri o mais rápido que pude para o mercado. Acontece que Brack vendera o lote todo de uma vez, recusando-se a me dizer uma palavra sobre o paradeiro das aves. Os senhores mesmos o ouviram esta noite. Era sempre assim que me respondia. Minha irmã pensa que estou ficando louco. Às vezes eu também. E agora sou um ladrão de marca maior, sem jamais ter tocado na fortuna pela qual vendi a alma. Que Deus tenha piedade de mim. Que Deus tenha piedade de mim. Caiu num pranto convulsivo, com o rosto enterrado nas mãos. Seguiu-se um longo silêncio, quebrado apenas por sua respiração ofegante e pela batida cadenciada das pontas dos dedos de Sherlock Holmes na borda da mesa. Depois, meu amigo levantou-se e abriu a porta. O cara é muito burro. Gente, não é que Sherlock Holmes seja muito inteligente. É que as pessoas ao redor dele, nas histórias, são retratadas como burras, né? Saia, ordenou. O que, senhor? Oh, que Deus o abençoe. Nem mais uma palavra, saia. E nem mais uma palavra foi necessária. Houve uma arrancada, um tropel nos degraus, a batida de uma porta e o estrépito nítido de passos correndo rua abaixo. Afinal de contas, Watson, disse Holmes, estendendo a mão para pegar seu cachimbo de barro. Não sou contratado pela polícia para suprir suas deficiências. Se Horner estivesse em perigo, seria outra coisa. Mas esse sujeito não testemunhará contra ele e o caso será encerrado. Suponho que estou comutando um crime, mas é igualmente possível que esteja salvando uma alma. Esse sujeito não cometerá outro erro. Ficou apavorado demais.
Mande-o para a prisão agora e fará dele um prisioneiro pelo resto da vida. Além disso, este é o tempo do perdão. O acaso pôs em nosso caminho um problema dos mais inusitados e sua solução é sua própria recompensa. Se tiver a bondade de tocar a campainha, doutor, daremos início a uma outra investigação, em que uma ave será também a principal atração. Fim. E todos foram comidos e foram felizes para sempre.